Eu quero viver num país onde a lei é para todos. Quero o fim da violência contra a mulher. Eu quero um Brasil sem corrupção. Eu quero andar na rua sem medo. Quero um Brasil sem racismo. Eu quero estudar para ter um futuro melhor. Eu quero que as pessoas que eu amo estejam seguras. Eu quero o fim da impunidade. Quero respeito pela minha história. Eu quero justiça. Eu quero brincar na rua sem ter medo. Eu quero dormir tranquila. Eu quero ficar bem com a minha família. Quero oportunidades para todos. Quero um Ministério Público forte para mim, para você e para o Brasil. Mesmo durante a quarentena, o Brasil sempre pôde contar com aqueles que trabalham incansavelmente para proteger a sociedade, combatendo fake news, denunciando preços abusivos, defendendo os direitos dos idosos, das crianças e de todos os brasileiros. O Ministério Público trabalha por você, porque essa é uma luta de todos. Uma homenagem da MMP aos promotores e procuradores de justiça do Estado de Minas Gerais. Boa noite. É com alegria que chegamos a esse dia, não porque está terminando, mas porque nós estamos apresentando um produto que durante todos esses dias puderam ter você, associado da CONAMP, membro do Ministério Público Brasileiro, conosco discutindo temas importantes para o dia a dia de nossas instituições. Eu gostaria de registrar a alegria de o evento já ser um sucesso, pois a participação de todos os membros, depois nós iremos dar os dados para vocês, foi impressionante. Coisa que nos traz a certeza de que estamos no caminho certo e de que esse momento de pandemia tão triste, com tantas vítimas, traz uma ferramenta nova, uma nova maneira de atuar, uma nova maneira de se aproximar, mas uma maneira, como todos dizem agora, de que o novo normal veio para ficar. E diante dessa nova situação, na CONAMP não se limita à vida e à atuação jurídica. Nós temos um parceiro que nos orgulha e nos traz uma grande alegria em ser brasileiro e ter possibilidade de atuar não só no mundo jurídico, mas também na sociedade com outras formas e com outros modelos. Este parceiro é o SEBRAE, que junto com a CONAMP, entidade que vocês todos já conhecem, o SEBRAE traz, junto com a TRICOM, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, um programa de distribuição de mais de 1,5 milhão de cestas básicas para os municípios do Brasil com menor IDH. A CONAMP participa deste projeto com muita alegria. Mas hoje nós vamos trazer outro projeto que surgiu da parceria com a CONAMP, um projeto de retomada, uma coisa rápida, que foge um pouquinho aqui do nosso debate jurídico, mas que é fundamental para o nosso dia a dia, para a nossa nova realidade, para o nosso retorno às atividades normais, para essa nova fase que nos apresenta. Esse projeto foi chamado de Projeto Retomada, e quem vai apresentar para ele, para todos nós, membros do Ministério Público, em 3 minutos, é o diretor do SEBRAE, Bruno Quick. Por favor, ajudem a CONAMP a compartilhar esse produto, porque ajuda todo cidadão a lidar com o dia a dia desse retorno à sua vida rotineira, à sua atividade de trabalho, de lazer, mas enfim, busca o SEBRAE ajudar como lidar melhor e com saúde diante dessa nova realidade que nos apresenta. Bruno, por favor, apresente para a gente como nós podemos melhorar na volta para a nossa rotina. Gostaria de cumprimentar todos os membros do Ministério Público que formam a CONAMP, nas pessoas do presidente Murrieta e do ex-presidente Vitor Hugo. Dizer que essa aproximação, essa parceria do SEBRAE com a CONAMP tem o sentido de buscar na CONAMP esse reforço para a efetivação de políticas públicas muito importantes para a nossa sociedade, particularmente para os empreendedores brasileiros. Estamos vivendo um momento muito complicado no país, com a crise da pandemia, que faz muitas vítimas no campo da saúde e também no campo da economia. Estamos diante de uma situação que, se por um lado as pessoas buscam recuperar a sua renda através da sua atividade econômica,
tem-se que resguardar também a questão da saúde pública. Então, juntamente com inúmeros parceiros do poder público, da iniciativa privada, o SEBRAE entendeu que cabia a ele cumprir uma missão, nesse momento do país, de articular, de congregar, de reunir a maior quantidade de conhecimento disponível para constituir os protocolos de retomada, que se baseiam em requisitos técnicos com fundamento científico. Então, desta forma, nós conseguimos desenvolver para 47 segmentos econômicos, em 35 publicações, uns protocolos que tratam de 28 requisitos de segurança, para que os empreendedores possam se orientar, que o próprio poder público possa entender de forma bastante consistente quais os cuidados cabe colocar para os empreendimentos e, de novo, os empreendimentos possam adotá-los e oferecer à sociedade as condições de segurança que cabe oferecer. Mas, principalmente, numa sociedade moderna, para que o cidadão, no caso o consumidor, o cliente, também possa tomar contato com esses requisitos, com esses protocolos. Para isso, além das publicações de tudo que a gente faz, para os 47 segmentos, nós temos então um QR Code, que será disponibilizado de forma bastante visível aos clientes, para que eles possam conhecer os requisitos através de um checklist e atestar através da fiscalização participativa ou do controle social. E aí ter o Ministério Público, através da CONAMP, com essa função, com a respeitabilidade e com essa competência de efetivação das políticas públicas, para nós do SEBRAE, para todos os parceiros, é mais do que uma segurança adicional, nos traz também a confiança de que nós estamos fazendo a coisa da melhor forma possível. Então, agradecemos muito a CONAMP, nossa parceira de outros desafios, nesse momento, participação indispensável. Então, presidente Murrieta, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento à importância do trabalho de todos vocês que constituem o Ministério Público e dizer que pretendemos, em outras agendas também, seguir com essa parceria. Bem, eu não poderia tratar de protocolo de retorno sem dizer que só não estou usando a minha máscara por estar na minha residência num ambiente totalmente controlado. E, novamente, agradecer em nome do SEBRAE, parceiro da CONAMP, neste momento tão crítico do país, que nós realmente acreditamos que, através de parcerias como essa, que nós seremos capazes de superar esse momento tão crítico do nosso país, retomando os níveis de saúde público, com inclusão produtiva e distribuição de renda, para que nós possamos avançar na diminuição das desigualdades regionais e sociais no Brasil, através do empreendedorismo e do desenvolvimento local. Muito obrigado pela parceria e seguimos adiante juntos. A CONAMP, através das entidades de classes locais, todas as afiliadas, irá apresentar esse produto que foi desenvolvido para o SEBRAE e, desde já, nós pedimos a todos os membros que possam replicar, porque, como viram, é uma ferramenta que auxiliará muito o dia a dia do cidadão para lidar com a nova realidade. É muita alegria, com muita satisfação que nós participamos desse projeto junto com o SEBRAE. Mas, como dizia anteriormente, chegou hoje o último episódio do nosso primeiro congresso virtual, nosso primeiro congresso online, que trouxe esse tema da vitimologia, dos direitos da vítima, que, vamos dizer assim, era uma palavra, uma bandeira, um espaço onde vários doutrinadores, vários colegas se dedicam, vários pensadores tentam ter um avanço nessa temática, mas a verdade é que hoje nós conseguimos tentar reunir todo mundo para que a gente pudesse ter um produto e um caminho, vamos dizer assim, uma trilha a seguir em busca dessa nova forma de ver o processo penal, essa nova forma de reconhecer situações que talvez estivessem não muito claras no nosso dia a dia jurídico, mas, enfim, a satisfação da CONAMP, em meu nome, em nome de todo o Conselho Deliberativo da CONAMP, que engloba todos os presidentes das afiliadas, eu gostaria de, desde já, registrar a alegria de poder estar com vocês todos esses dias e trazer um espaço de debate e de construção para a nossa caminhada. Hoje, nesse último episódio, nós teremos a companhia de ninguém menos do que Lélio Cabral, que
é a pessoa que idealiza esta luta, que levanta esta bandeira do direito da vítima há mais de 20 anos. Lélio, desde que assumiu a CONAMP, tem se demonstrado uma pessoa engajada, promotor de justiça de Minas Gerais, mas principalmente um pensador do Ministério Público brasileiro e, por que não dizer, de um lutador por novos conceitos e novas formas de atuação. Então, hoje estará conosco Lélio, que irá ter da CONAMP toda a saudação que merece pelo trabalho como membro do Ministério Público e como professor que vem desenvolvendo. E não menos importante, doutor Pedro Ivo, que é presidente da Associação Espírito Santense do Ministério Público, professor reconhecido na área e que também eu tenho a honra de tê-lo ao lado no Conselho Administrativo, no Conselho Deliberativo da CONAMP, conversando conosco e atuando na defesa das nossas prerrogativas. E ainda mais num tempo desse, de pandemia, de crise sanitária, crise econômica e situação de crise antidemocrática que nos traz grandes preocupações e nos traz mais uma obrigação de estarmos unidos e com a bandeira e com a chama do Ministério Público sempre acesa para que nós possamos cumprir o nosso papel constitucional. Eu gostaria de ter a presença aqui junto conosco de Lélio e Pedro Ivo para que a gente possa começar esse último episódio do nosso primeiro congresso online sobre direitos das vítimas. Seja bem-vindo, Lélio, seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite para o senhor e para o Pedro. Muito obrigado. E boa noite a todos. Boa noite. Eu não vou trazer regras fixas, né, porque eu acho que nós estamos aqui numa mesa redonda, num bate-papo, apesar de virtual, apesar da distância. Eu no norte, vocês quase no extremo sul, aí no sudeste, né, mas enfim, os quilômetros mostram que as ideias são fáceis de se aproximar diante da tecnologia e da nova realidade. Por favor, doutor, fique à vontade, a palavra está com você, então você iniciar. E vou pedir para fazer os agradecimentos para o final, viu, Lélio, para que a gente possa ter um bate-papo mais tranquilo aqui. Tá bom. Mas eu não posso começar, presidente Murrieta, sem agradecer o senhor. O senhor é a pessoa fundamental para que os direitos das vítimas criminais no Brasil tivessem o respeito que sempre mereceram. O senhor pode ter certeza que daqui a 50 anos as pessoas vão olhar na história do direito das ciências criminais brasileiras e vão achar esse evento que o senhor autorizou e que será, se Deus quiser nos abençoar, a grande mudança na história das vítimas criminais no Brasil. Nós agradecemos o senhor profundamente. Ao meu amigo Pedro Ivo de Souza, um grande apoiador, um grande jurista, um grande técnico, ao meu colega e amigo Enéas Xavier, doutora Larissa Amaral, presidente e vice-presidente da Associação do Ministério Público, muito obrigado, e a todos os colegas de todos os ministérios públicos do Brasil, da União e dos estados que participaram ativamente durante esse evento. Eu quero deixar uma mensagem para os senhores, inicialmente, nas minhas rápidas palavras, do filme Lawrence da Arábia, de 1962. Grandes coisas têm pequenos começos. Que esse evento seja a nossa semente em defesa das vítimas. Senhor presidente, eu separei para nós fazermos reflexões rápidas algumas ideias básicas que foram espelhadas durante o evento e que eu gostaria que nós conversássemos hoje. Primeiro, a questão da necessidade de se respeitar os direitos fundamentais das vítimas. Isso ficou bem claro durante todas as palestras, que há um desnível de proteção jurídica e constitucional e social no tocante aos acusados e às vítimas. E aqui, mais uma vez, frisando, ninguém nesse seminário vem defender um direito penal só da vítima, mas todos foram uníssonos no sentido que o mesmo respeito que os acusados recebem do ordenamento jurídico também deve ser destinado às vítimas criminais. E isso não é feito. Então, a primeira questão que apareceu fácil, que apareceu muito no Congresso Nacional da CONAMP foi isso. Dentro disso, podemos tirar a ideia muito importante dos mandatos implícitos de criminalização, que vão se conectar ao que há de mais moderno da vitimologia estudado nos países como Austrália, Canadá, Estados Unidos e Nova Zelândia.
há uma necessidade de se garantir ações positivas de proteção às vítimas, inclusive no tocante às criminalizações. Não defendemos a expansão de um direito penal, mas é curioso, senhor presidente, que me chama a atenção quando eu observo alguns discursos penais espalhados pela mídia que se preocupam com determinadas vítimas específicas e esquecem as vítimas, a maioria das vítimas. Então, o que se passa a impressão é que quando há interesses de alguns grupos, a vítima daquele grupo, ela é protegida, mas as vítimas no geral, as vítimas criminais no geral, elas ficam desprotegidas. No tocante à questão dos direitos fundamentais, ficou também bem claro, o Brasil passa um problema grave, presidente, envolvendo a chamada vitimização secundária. Isso apareceu, que é aquele sofrimento que a vítima passa quando ela procura o Estado. Eu coloquei no ar aqui, ao vivo, um caso que aconteceu comigo aqui durante o evento. Eu liguei para um centro de defesa de vítimas criminais que está instalado no Brasil e nenhum dos telefones dele funcionou. Eu liguei hoje novamente, não consigo falar com eles. E são poucas cidades brasileiras que possuem centros de assistência de vítimas criminais. Isso tem que mudar. A vítima, ela, quando sofre o ataque, ela procura a ação do Estado e acaba sofrendo, ela acaba passando por um sofrimento totalmente desnecessário, e isso consubstancia o que nós, na criminologia, chamamos de vitimização secundária. Coloquei o caso aqui de Atlanta, coloquei o caso da Colômbia Britânica, no Canadá, que possuem centros que estão agora funcionando. Se a gente entrar na internet agora, eles estão atendendo as pessoas, mesmo com o impacto da pandemia do Covid. Nós temos que mudar isso aí, nós temos que avançar nesse ponto. A falta, presidente, no terceiro ponto, a falta de proteção constitucional e legislativa da vítima. Isso é uma situação que nós não podemos aceitar mais. O Brasil já merece, as vítimas criminais brasileiras precisam de um verdadeiro estatuto da vítima, um estatuto da vítima criminal que garanta, porque, presidente, enquanto o acusado, réu, eles foram lembrados várias vezes no texto constitucional de 1988, no seu conjunto, no seu ordenamento, e em várias partes, dentro do artigo 5º, excelência, que é a coluna vertebral da Constituição Federal, dos direitos fundamentais, a vítima é lembrada uma vez apenas, presidente. Lá no artigo 245, no apagar das luzes, acho que a Constituição termina em 250, salvo engano. E, senhor presidente, lá fala da necessidade da criação de um fundo de compensação de indenizações para as vítimas de crimes, das vítimas mais pobres. Presidente, há 30 anos que essa ordem constitucional é descumprida pelo Estado brasileiro. Isso não podemos aceitar mais. Isso decorre também, presidente, da não existência de um artigo, de um Estatuto da Vítima. O Pedro Ivo vai falar sobre isso daqui a pouco. E também, excelência, da falta de garantias expressas na Constituição de proteções efetivas às vítimas criminais brasileiras. Temos também, presidente, já caminhando para o final, a questão da cultura da vítima. Infelizmente, nós temos pouco espaço para as vítimas criminais no Brasil. Eu não estou falando que a defesa dos acusados não deva ter espaço, com toda certeza. É, inclusive, presidente, o que está na resolução da ONU de 1985, que nós tratamos aqui. Lá fala, os direitos dos acusados não devem ser diminuídos por conta dos direitos das vítimas. Mas o que acontece, presidente, é que quando algumas pautas envolvem, por exemplo, podemos pegar concretamente que foi falado isso durante esse congresso com casos concretos. Quando julgamentos internacionais envolvem os acusados, rapidamente eles chegam ao Brasil, eles influenciam as decisões da justiça brasileira. Enquanto, presidente, nós tivemos várias condenações ao Estado brasileiro envolvendo a proteção das vítimas, e elas chegam muito lentamente na realidade nossa. Isso tem que mudar, isso é uma falta de cultura. Nós vimos muito isso, presidente. O senhor deve ter acompanhado várias observações de colegas do Ministério Público de todo o Brasil, no caso da pandemia do Covid-19, como as vítimas não foram lembradas muitas vezes na hora que o Poder Judiciário tomou algumas decisões nos processos criminais. E aí, terminando, senhor presidente, eu termino com o último ponto que eu penso que é fundamental
e o Ministério Público não pode deixar de cobrar essa revisão, que é a quase total falta de pesquisas nacionais de vitimização no Brasil, presidente. Isso, para mim, talvez seja a situação mais absurda que, quando nós nos comparamos à realidade do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália, Nova Zelândia e da Inglaterra. Eles já começaram a fazer pesquisas nacionais de vitimização nos anos 70. Eles têm, no mínimo, 50 anos de estudos sobre as vítimas criminais de uma forma científica na nossa frente. A nossa primeira pesquisa nacional de vitimização foi feita em 2010, presidente. Então, o que acontece? Essas pesquisas, elas vão melhorando, as pessoas vão acertando de uma pesquisa para outra, a metodologia. Como vamos atender as vítimas, senhor presidente, se nós não sabemos quem são elas, por que elas, algumas são vítimas várias vezes de alguns crimes, qual que é o perfil dessas vítimas, como o Estado brasileiro irá adotar medidas públicas se isso não é medido? Então, é muito importante que esses dados sejam medidos, sejam publicados, presidente, para todo o conhecimento da nação brasileira, dos membros do Poder Judiciário, do Poder Legislativo também, para que eles, dentro do trabalho deles, eles possam absorver essa realidade brasileira também, presidente. E só para acabar, presidente, eu quero mostrar aqui uma coisa que me preocupa muito, que é a situação como a narrativa das vítimas é feita no Brasil. É uma narrativa que praticamente não dá espaço quase a algumas vítimas, excelência. Mas olha, se o senhor pegar um livro, que nós temos um manual de criminologia da Inglaterra, e, presidente, logo no início, na entrada desse livro, um dos primeiros capítulos fala da acusação e as vítimas. Então, presidente, encerrando a minha fala, eu quero demonstrar para o senhor que o Ministério Público é essencial na defesa dos direitos das vítimas criminais em todo o mundo. E nós não podemos nos furtar a isso e nem aceitar falsas narrativas, porque, eventualmente, algumas narrativas que são espelhadas no Brasil, elas não encontram amparo nenhum em outros países. E isso é importante que nós tenhamos o cuidado de resgatar em defesa das vítimas criminais e da sociedade. Muito obrigado, presidente. Eu só não concordo com você com uma coisa, que é encerrar a sua fala. A sua fala ainda terá outros momentos aqui e em outros episódios em relação ao tema. Então, a sua fala, a sua voz não pode ser silenciada. É a única coisa que nós estamos discordando até aqui. Pedro, meu querido, fique à vontade, a palavra está com você, meu amigo. Tá. Boa noite a todos e a todas. É uma enorme alegria poder participar deste momento do evento, que é de encerramento. Um evento que nasceu já com muito sucesso e que, durante o seu desenvolvimento, pôde trazer para nós, promotores, para nós, juristas, investigadores, pesquisadores do direito, muitas e muitas contribuições. Eu cumprimento aqui o meu presidente, Manuel Murrieta, cumprimento também o presidente da Associação Mineira, Enéas, que está nos assistindo, o Lélio, né, grande idealizador desse congresso, né, que tenho certeza que está muito feliz com os resultados obtidos até aqui. Mas cumprimento também a todos os promotores e promotoras, procuradores e procuradoras brasileiros e brasileiras e demais pessoas, né, que gostam do assunto, que estão nos assistindo. Acho que o momento, Murrieta, é de reflexão sobre e agora, né? Depois que a gente conversou sobre tantas coisas, e agora? O que nós vamos fazer? Então, assim, o Lélio colocou aí brilhantemente quase que um resumo do que nós tivemos de principais discussões, né, num cenário tanto internacional quanto nacional, e isso nos dá a condição de pensar para onde nós vamos, né? É fato que existem várias pessoas pensando nesse cenário, perspectiva, né, naquilo que virá para a gente de futuro, né? Se a gente pensar bem, existem algumas normas internacionais que tratam bem do assunto, ou tratam de alguma forma do assunto, né? O que foi, desde o início, com a fala, né, do Dr. Vladimir Aras, até o final, né, com as colocações do nosso querido Lélio, expostos, né? Nós temos artigos no Estatuto de Roma,
nós temos a Diretiva 29/2012 da União Europeia, nós temos lei na Espanha, lei em Portugal, lei na Argentina, nós temos leis também nos Estados Unidos, né? Mas o que nós temos para o futuro e que nós precisamos centralizar nossas forças? E eu acho que o Lélio vai poder trazer bem algo, e você também, meu amigo Murrieta. Nós temos, na ONU, por exemplo, uma grande ação sendo desenvolvida, né, para que os documentos internacionais que nós temos lá, por exemplo, a princípios básicos de justiça relativos às vítimas da criminalidade e do abuso de poder, que está lá na resolução 4034 de 85, ganham um status de convenção. E por que isso é importante? E por que nós devemos nos movimentar enquanto não só Ministério Público brasileiro, mas também enquanto cidadão brasileiro, né, para que isso passe? Para que os direitos e as garantias das vítimas sejam levados a sério. Por que isso? Porque enquanto nós temos, né, uma espécie normativa, né, de estatura, de resolução, nós temos um nível de observação, de observância de estados, né? Mas a partir do momento que esta mesma espécie, ou melhor dizendo, esses mesmos comandos normativos, eles ganharem uma estrutura de convenção, nós vamos ter um outro nível de obediência, né, Lélio? E aí, este não é um movimento que é só alertar, talvez ele possa até trazer para a gente a força que a Sociedade Internacional de Vitimologia tem feito para que se passe dentro da ONU, né, uma convenção dos direitos das vítimas. Né, Lélio? Sim, essa luta é uma luta que já vem desde os anos 80, né? Porque a declaração da ONU, que trata a primeira declaração sobre as vítimas é a 4034 e depois a 60/147. Desde o seu advento, a Sociedade Mundial de Vitimologia já adotou, ela já viu que somente a resolução, somente recomendação não ia proteger as vítimas. E ela lançou essa luta, que é uma luta de pelo menos 3 décadas, no sentido que a ONU eleve essa proteção da vítima, não apenas a uma resolução, uma declaração, mas que seja elevada à convenção, onde as vítimas terão efetivamente mais proteção. E também, Pedro, eu penso que é muito importante frisar novamente o que causa uma certa estranheza para nós que lutamos estudamos os direitos das vítimas criminais há mais de 25 anos, há mais de 20 anos, juntamente com vários professores Brasil afora e no mundo, como que, eventualmente, ações internacionais, nos organismos internacionais que envolvem os acusados, rapidamente elas chegam ao Brasil e são adotadas, sem que as mesmas decisões, os mesmos organismos internacionais que possuem decisões favoráveis às vítimas, elas não são adotadas na mesma rapidez. Então, isso causa uma certa estranheza. E aqui, gostaria de fazer um exemplo, não é uma crítica, mas eu penso que eu vi recentemente a informação que estaria se cogitando propiciar atendimento psicológico para os acusados na audiência de custódia. Tudo bem, eu vi aquela iniciativa ali, quero parabenizar as pessoas que a tiveram, porque isso é importante, mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, presidente, por que eu gostaria que talvez a CONAMP observasse isso, nós do Ministério Público observássemos, não seria o caso também de se propiciar, ao mesmo tempo, atendimento psicológico para as vítimas criminais, também dos mesmos fatos? Então, não estamos questionando os avanços para os acusados, mas eu penso que a justiça material passa pelo tratamento igualitário entre acusados e vítimas. Nesse caso, pensa bem, uma pessoa que é vítima de um assalto, ela está com traumas, chega na delegacia traumatizada.
ela também não deveria ter atendimento psicológico? Então, eu gostaria de sugerir, presidente Murrieta, que de repente a CONAMP, se isso for uma medida que eu quero parabenizar essa medida, mas que a CONAMP observe também e ver se seria possível sugerir que tais medidas sejam, quando possível, estendidas às vítimas criminais brasileiras. Eu vou colocar uma pimenta aqui na nossa conversa. Tá? Esse encerramento e esse evento, ele tem de ter uma razão além dos debates teóricos e acadêmicos que foram desenvolvidos durante todo esse tempo. Né? Eu pergunto aos senhores, nós deveríamos trabalhar essa legislação com um estatuto, uma legislação autônoma, ou nós poderíamos inserir já nos projetos de lei que tramitam na Casa Legislativa do Congresso Nacional? Quero ouvir vocês e qual produto vocês acham que seria de melhor encaminhamento. Vou deixar o Pedro Ivo começar a responder essa, presidente. Eu acho que o Pedro teve um problema no sinal. Eu acho que você vai ter de começar, Léo. Agora, conseguiu ouvir bem, Pedro? Conseguiu ouvir bem, Pedro? Eu vou responder essa. Aí ele voltou. Vamos lá, Pedro. A palavra é sua. Vocês me ouvem? Nós te ouvimos muito bem, Pedro. E estamos ansiosos por lhe ouvir. Qual é a sua sugestão? Consegue ou o seu sinal está com dificuldade ainda? É melhor, Léo, você... Deixa eu tentar... Vai estabilizar. Vai, vamos lá. O áudio está vontade agora. Funciona. Eu acredito que houve um pequeno problema técnico, mas eu quero falar o seguinte: o que existe, na verdade, que nós podemos constatar é que a situação atual não é possível mais continuar. A não existência de uma lei que trate de direitos das vítimas, nós temos agora, com a reforma de 2008, né, foi incluído um capítulo sobre os direitos das vítimas no CPP, mas penso que foi um capítulo que foi muito tímido, que não trouxe grandes avanços. A própria aprovação do acordo do pacote anticrime no final do ano passado, ela não trouxe tanto, eu não vejo tantos avanços para a proteção das vítimas criminais. Isso decorre, em parte, por dois problemas. Primeiro, não há uma normativa constitucional que trate dos direitos fundamentais, garantindo efetividade a esses direitos fundamentais das vítimas. E também, inexiste uma lei, um estatuto da vítima. Eu penso que, e nós temos aqui, o Pedro Ivo vai comentar daqui a pouco, que é o PLS 65, que trata do Ato Nacional das Vítimas Criminais. Eu penso que isso é uma grande proposta para o Brasil, uma proposta que deve ser estudada. E eu também comentei, enquanto os meus colegas não voltam ao ar, eu comentei também uma estranheza que eu tive recentemente ao assistir uma live de pessoas que batalharam pelos seus interesses durante a aprovação do pacote anticrime e que gastaram todas as forças do mundo para fazer defesa de interesse corporativo no tocante aos debates, porque há uns debates, isso é totalmente legal. Mas eu fico pensando assim, essas pessoas que usaram de seu grande poder durante os debates, durante as discussões do pacote anticrime, elas foram incapazes de usar esse mesmo poder para ajudar a aprovar o PL 7006 de 2006, que trata da justiça, da adoção efetiva da justiça restaurativa no processo criminal brasileiro. Esse é um projeto de lei maravilhoso que, com certeza, o Congresso Nacional, o dia que se desdobrar para aprová-lo, irá proceder muitas alterações, mas é um projeto concreto que traz ganhos efetivos para as vítimas criminais brasileiras. Esse mesmo grupo que agora está na internet aí, se vangloriando de ter conseguido interferir e aprovar interesses corporativos, muitas vezes apresentados como interesses sociais. Eles são incapazes de usar essa mesma energia para ajudar na aprovação
do pacote do PL 7006/2006, que trata da justiça criminal, da adoção da justiça restaurativa no processo criminal brasileiro. Isso aí é uma coisa que me chateia, me deixa um pouco... É um paradoxo para aquelas pessoas que falam que são cientistas. Alguns deles falam, não todos. Eu fico pensando por que eles usam a energia para algumas coisas e não usam para outras, já que eles poderiam ajudar também essas mudanças, beneficiarem as vítimas também. Pedro está com uma dificuldade técnica. Pedro, você nos ouve? Vamos continuar aqui. Meu caro, eu me faço uma pergunta, não como em razão do mérito, dos debates, das discussões que foram desenvolvidas, do trabalho que foi realizado, enfim. Eu me faço uma pergunta bem prática, bem como resultado, como orientação de atuação da CONAMP, como atuação da CONAMP no acompanhamento do processo legislativo, enfim, na expectativa que a CONAMP tem de influenciar positivamente a legislação brasileira e toda essa gama de trabalho que nós estamos trabalhando no nosso dia a dia. Seria, na sua razão, no seu entendimento, qual a melhor estratégia? Já atuar neste da justiça restaurativa, no 65, como você disse há pouco, e o Pedro está com dificuldade para retornar, ou você verifica que nós teríamos de apresentar uma outra proposta, uma outra opção ao legislador, à Casa Legislativa, para que nós tenhamos, vamos dizer, pelo menos assim, um início satisfatório de atuação nesse dia a dia do direito da vítima. O que é que você me diria, meu caro Léo? Você tem, vou lhe fazer uma, como se diz aqui no Norte, uma brincadeirinha, né? Se você tivesse de escolher um caminho agora, qual era o caminho que você gostaria que a CONAMP trilhasse e colocasse todos a sua atuação em favor desse reconhecimento? Qual seria a melhor estratégia hoje? Presidente Murrieta, a grande experiência que a CONAMP tem nessas décadas que ela faz a defesa dos interesses do Ministério Público brasileiro, Ministério Público Estadual, ela vem granjeando, né, uma experiência de décadas, e uma experiência histórica, uma experiência muito, muito importante. Então, eu penso que o que a CONAMP poderia fazer, na minha visão, eu penso, presidente, que, de repente, se o senhor achar que é possível no futuro, a criação de uma comissão de membros do Ministério Público, porque nós temos aí pessoas como o Pedro Ivo, temos o Antônio Suxberg, temos a doutora Patrícia do Ministério Público do Rio de Janeiro, temos diversos membros do Ministério Público, presidente, que possuem dissertações e teses de doutorado, e se destacam também, não só aqueles que têm produção acadêmica, inclusive alguns no exterior, que se destacam no seu trabalho eu penso que, inicialmente, se fosse possível, eu gostaria de sugerir que a diretoria da CONAMP realizasse um levantamento de 10 notáveis do Ministério Público, 10 pessoas que se destacam que poderiam apresentar sugestões posteriormente, após reuniões e debates internos. Eu penso que o que nós falamos aqui são ideias pessoais. Eu posso estar errado em muitas coisas que eu falei, mas o que acontece? Nesse debate, nessa troca de ideias, nós poderíamos, de repente, presidente, amadurecer essas ideias e aí sim, num segundo momento, levar a diretoria da CONAMP, que já tem décadas de experiência nesse trabalho, presidente, pontos que poderiam nortear a CONAMP nessas ações, para até se escolher qual o projeto de lei que seria. Mas eu penso, nesse primeiro momento, que o Ato Nacional de Vítimas é, talvez, a prioridade número 1 dessa comissão, se fosse criada, presidente. Nós temos, Lélio, na criação, já é uma criação agora dessa nova diretoria, uma comissão de análise de acompanhamento legislativo e uma comissão de proposição legislativa, né? Nós queremos já sair dessa postura de só atuar naquilo que já foi apresentado de forma defensiva e trazer novos projetos à apresentação dos deputados, dos senadores, para que nós possamos ter
uma capacidade de diálogo e tentar influenciar a legislação de uma maneira positiva diante do nosso olhar, do nosso ponto de vista. Então, eu não venho trabalhar aqui com você a questão da rotina ali da tramitação legislativa, porque isso, como você falou, a CONAMP já tem nos seus 50 anos que vai fazer hoje uma boa história, uma boa expertise. Mas eu lhe fiz a pergunta aí, não sou mineiro, tá? Você é mineiro, então você está usando a brincadeira que eu vou tirar com você. Eu lhe fiz a pergunta justamente para criar a demanda e já obter o compromisso de que nós teremos esse produto em nossas mãos. O que nós poderemos propor de maneira clara é já identificar todos os processos, tentar influenciar a tramitação, buscar celeridade, buscar apresentar emendas, buscar apresentar melhorias de textos, enfim, situações que se façam necessárias com aquilo que já tem. Olha o Pedro, voltou, Pedro. Daquilo que nós já temos, mas aquilo que ainda nós não temos, nós teríamos condições de criar um produto e, através da comissão de proposição legislativa, levar ao Congresso Nacional uma nova voz, àqueles líderes de partido, enfim, a todas as formadoras de opinião, para que a gente possa trabalhar esse tema de uma maneira mais capilarizada para toda a sociedade, porque todo esse trabalho ele não é uma ferramenta de trabalho simplesmente do Ministério Público. Nós estamos falando aqui de um interesse primordial da sociedade. Então, nós não adiantamos nós ficarmos nesse trabalho se nós não trouxermos a visibilidade para a sociedade, para essa discussão. Pedro, nós perguntávamos, e eu não sei se você nos ouvia com a dificuldade que você teve de sinal, mas eu joguei aqui uma pimenta, coloquei uma batata quente aqui um pouquinho na mão do meu amigo. E agora eu vou transferir para você. Principalmente você que faz parte do Conselho Deliberativo da CONAMP. Se nós tivéssemos de escolher um caminho a trilhar, para que nós tivéssemos um avanço considerável nesse processo de reconhecimento dos direitos da vítima, quais seriam os primeiros passos, Pedro, que você nos sugeriria? Tá. Eu peço desculpas aí, né, pela questão do sinal, mas espero que agora fique resolvido. Eu também não sei o que exatamente o Lélio colocou, mas, Murrieta, só para você ter ideia, né, antes desse PLS 65, 2016, que vocês estavam falando, nós tivemos, por exemplo, 269, 2003, lá no Senado, que caminhou para a Câmara através do PL 3503, 2004, e que lá na Câmara, Murrieta, ele está parado desde 2015, tendo sido agregado nele, eu vou citar alguns projetos, tá? PL 7012 de 2002, PL 5027 de 2005, PL 796 de 2019, PL 2143 de 2003, são, assim, quase 20, se não dá mais de 20, né, propostas legislativas, né, que estão agregadas. O que eu quero chamar a atenção é a dificuldade de se romper, né, com uma atuação política contrária a esse interesse. Então, assim, o benefício de se apoiar, por exemplo, os que já estão existentes, seja o 65, seja esse que agora citei, é que ele já tem uma tramitação adiantada. E, assim, nem sempre a gente consegue avançar com tudo ao mesmo tempo, né? Uma visão bem política, a gente precisa ter uma estratégia política, não dá para ter uma visão jurídica dentro da política com estratégia jurídica dentro da política. Então, assim, aquilo que eu penso, até por ter, junto com outros colegas, participado, né, dessa elaboração do 65, 2016, e foi uma comissão interinstitucional, tinha magistrados, promotores federais, estaduais, magistrado que foi defensor público, então uma visão mais ampla, é que o melhor neste momento é nós rompermos com essa dificuldade de uma cultura política contra esses direitos das vítimas, para que a gente possa, então, a partir desse momento, reforçando o que já está aí, né, a gente conseguir até melhorar, né, e avançar, Murrieta, porque existe esse plano internacional também, que nós podemos também chamar uma atenção, seja na ONU com a convenção,
seja aqui no nosso plano interamericano também, há muita coisa para a gente fazer, né? Mas também, para além daquilo que se refere a um plano normativo legislativo, nós podemos focar os nossos olhos para um plano normativo administrativo, sabe, Murrieta? Nós temos também aí um projeto tramitando no CNMP, né, que a CONAMP já se manifestou sobre ele, dando apoio a ele. E é importante que o CNMP também, né, como um órgão, ainda que de controle externo, mas um órgão que, querendo ou não, compõe a estrutura de um Ministério Público hoje, né, na arquitetura constitucional brasileira, o CNMP dê essa contribuição, né, para que essa política nacional, que foi apresentada, né, salvo engano, pelo ex-conselheiro Lauro, né, ela possa caminhar, então, no CNMP e trazer os frutos que são necessários. Eu acho que é isso. Assim, a contribuição para esse painel era uma contribuição de um olhar para onde a gente precisa ir, especialmente no plano normativo, né? E com uma visão sistemática mesmo, concreta, assim, um pouco pragmática, né? Sem perder o horizonte daquilo que a gente quer melhorar ainda. Né? Por exemplo, só colocar aqui que, em regra, todos esses projetos não tratam das vítimas coletivas, eles trabalham ainda a noção da vítima individual, mas por causa disso a gente vai deixar de apoiar o projeto? De maneira alguma. A gente aprova esse, e aí, tendo rompido a contrariedade, a gente avança, né, para outros temas. É o que eu penso, né? Desculpa se atropelei aí a fala de Lélio, essa não foi a intenção, tá, Lélio? Não, Pedro, foi exatamente o que eu defendi, a questão do PL 65. Eu só queria até deixar registrado um fato, você falou interessante, a questão das vítimas coletivas. Se você buscar nos livros de história o que o crime do colarinho branco fez lá no final do século XIX, início do século XX, e aí eu estou me referindo diretamente à Standard Oil Company, aquela petrolífera que foi despedaçada judicialmente em 1911 pela Suprema Corte dos Estados Unidos, tendo em vista dezenas de anos de atos ilícitos de crimes que foram praticados. Era compra de congressistas, lobbies, contratações de defesas extraordinárias. Eu quero falar o seguinte, as vítimas, e o Santran falava disso, da dificuldade de se proteger as vítimas desse tipo de crime, porque não há uma vítima direta. E basicamente, o que acontece hoje, senhores, é que os métodos utilizados pelo crime do colarinho branco no início do século XX nos Estados Unidos são os mesmos métodos utilizados no Brasil hoje pelas pessoas que praticam crimes do colarinho branco. Então, faltam hospitais, falta escolas, por quê? Porque foram desviados envolvendo crimes do colarinho branco. E como não há vítimas diretas lá, acaba que a sociedade não se organiza da forma como se espera. Então, eu penso que esse PLS 65, ele é de suma importância para a gente iniciar uma mudança desse pensamento, dessa cultura nacional. Daqui a pouquinho vamos precisar nos despedir, que nós já temos quase 1 hora de transmissão, porque o assunto é bom e ele passa rápido, né? Mas nós poderíamos pedir também, assim, humildemente, né, brincando de uma maneira bem tranquila, uma maneira bem afável, que esse congresso tivesse uma carta de resultados, né, tivesse uma carta de intenções, e que essa carta fosse um instrumento material que pudesse ser encaminhado à CONAMP aos líderes necessários que podem dar a esse andamento ao 65. Nós precisaríamos muito disso para que nós tivéssemos esse momento como um marco de retomada de discussão desse projeto que vocês trazem. Então, a CONAMP com certeza irá abraçar, não foi à toa que o evento foi idealizado, mas nós gostaríamos, eu não sei se pediria a você, Lélio, eu acho mais adequado, que nós tivéssemos esse manifesto, essa carta, para que nós pudéssemos dar início à nova atuação em prol da aprovação desse PL 65 e outros que sejam definidos no caminho como uma melhor estratégia. Eu lhe passaria para suas palavras finais, já está chegando a hora de se despedir, e depois eu vou encerrar com o Pedro Ivo e as últimas considerações dele. Presidente, primeiro eu agradeço o grande ato
de cidadania que o senhor realizou, de ter apoiado essa ideia e ter nos permitido que levássemos uma iniciativa de 30 anos. 30 anos que o Brasil não tem um grande evento de defesa das vítimas criminais. Quero agradecer ao senhor, em nome de toda a comunidade de pesquisadores sobre as vítimas criminais no Brasil, e informo também que irei me dirigir ao meu colega Pedro Ivo, após o evento, para que possamos, juntamente com os outros colegas da CONAMP, que apoiaram esse evento, traçar essa carta e poder entregar às mãos do senhor assim que possível. Muito obrigado, presidente. Caro Pedro, você está com a palavra, amigo. Então, Rita, eu acho que nós tivemos muitas felicidades nesse evento. Juntar pessoas imbuídas no mesmo propósito, né? Usar a tecnologia, ter a condição científica do Lélio, mas ter o apoio estrutural da CONAMP, né, e da Associação Mineira, com toda a história e tradição da associação e do Estado, né, de mudança de paradigmas, né, faz com que a gente chegue a esse momento, Rita, e fique assim, realizado pelo que já aconteceu. Né? É um ponto muito importante que o Lélio já acentuou, mas eu quero deixar registrado, é o teu apoio. Mas mais do que o teu apoio, a tua sintonia, né? Nós já trocamos muitas ideias, mas a tua condução aqui, nesse bate-papo nosso aqui, ela vem muito ao encontro daquilo que seria, por mim, até mesmo idealizado, mas que eu nunca externalizei tão claro para você. E você, com sua perspicácia, com o teu olhar, com a tua sensibilidade, acrescenta, né, a nossa atividade. Nada disso teria, digamos assim, um efeito tão positivo se nós realmente não constituíssemos uma comissão para tanto, fizéssemos uma carta, estabelecêssemos uma política, né, para a CONAMP atuar junto ao Congresso, mas também se comunicar com a sociedade sobre o tema. Para esse momento em que nós vivemos uma sociedade e uma política muito centralizada em um ator processual, é importante que nós busquemos um equilíbrio, né? Porque o equilíbrio, e não é de hoje, que nos traz uma temperança, nos traz uma sabedoria, né? Nos traz um desenvolvimento, né, da sociedade. Então, Murrieta, Enéas, Lélio e todo mundo aí que participou, parabéns pelo evento e vamos à luta, né? Porque fizemos até aqui, mas existe muito trabalho ainda pela frente e conte conosco. Eu vou começar agradecendo a Pedro, porque ele está no dia a dia do Conselho Deliberativo e é um lutador, é um companheiro, é um excelente profissional, um excelente professor, dispensa muitos elogios, que como deve parecer um pleonasmo não ficar elogiando Pedro, por todo o seu currículo, por toda a sua maneira, por toda a sua história, já tanto na vida acadêmica como membro do Ministério Público Brasileiro. Pedro, é um orgulho ladear o Conselho Deliberativo com você e ter, junto com você, a capacidade de sonhar, de ter expectativas boas de construção de cenários melhores. Então, fica essa homenagem a você. As palavras que você dirige a mim, eu sei que são mais embriagadas pela amizade do que pela justiça. Então, eu queria lhe dizer que realmente é um grande prazer. Muito obrigado por tudo que você vem fazendo pela CONAMP e pela sociedade brasileira como membro do Ministério Público. Eu ia deixar o Lélio por último, e ainda vou continuar deixando ele por último, para que a gente possa ter a dimensão exata da importância dele nesse trabalho. Eu queria agradecer ao Enéas, nosso presidente da Associação de Minas Gerais, um outro irmão, um outro cavaleiro nessa luta aí, diária da defesa do Ministério Público Brasileiro e da sociedade, um grande promotor de justiça, que deu todo o aparato, deu toda a possibilidade desse evento se materializar. Então, os grandes elogios ao Enéas, os próprios todos a ele, a honra que eu tenho de ter ele no Conselho Deliberativo da CONAMP, atuando nessa temática e outras tão importantes como medicina do sistema.
Da mesma forma, eu quero agradecer o Procurador-Geral também de Minas, doutor Toné, que foi uma das pessoas que foi entusiasta do projeto desde o início, comprou a ideia, nos ajudou, colocou a estrutura que era necessária à disposição e está, com certeza, também conosco nesse engajamento para tornar real, materializada essa situação legislativa que nós estamos traçando como uma estratégia de futuro. E também agradecer a Pedro Henrique, que ninguém viu nenhuma das palestras, mas quem está nos auxiliando junto com a equipe para que esse evento chegue ao computador, à tela de cada um dos senhores. Membros do Ministério Público Brasileiro, pesquisadores e professores. Pedro Henrique, muito obrigado pela sua equipe toda, pelo trabalho, pela atenção e pela competência como vocês desenvolveram esse projeto. E Pedro Henrique hoje me passou um dado que me deixa muito feliz, me deixa a palavra correta mesmo, maravilhado. Nós tivemos mais de 2.000 acessos no nosso link. Para os senhores terem uma ideia, um congresso presencial nacional do Ministério Público Brasileiro, o último teve a presença de 1.600 pessoas. Este evento, com uma temática única, teve 2.000 pessoas buscando contribuir, buscando aprender, buscando ensinar, enfim, trabalhando em torno de uma massa e de um produto, como o Pedro disse, que não é só para o Ministério Público Brasileiro, principalmente para a sociedade. Eu quero agradecer a todos os palestrantes que dispensaram seu tempo, participaram aqui conosco, atenderam o chamado, vieram espontaneamente contribuir para essa construção. E, por último, Hélio, vou dizer que eu ainda não tive a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente, só virtualmente. Assim que passar essa pandemia, porque ela vai passar, eu quero realmente lhe dar um abraço de agradecimento e de parabéns por você carregar essa bandeira há tanto tempo e com tanto entusiasmo. Porque, às vezes, um tema que nós acreditamos, nós perdemos o entusiasmo. Você, além de acreditar, você mantém o entusiasmo diário, a chama lá em cima, e é isso que eu gostaria de lhe parabenizar. Eu não sei se a história, como você disse, daqui a 50 anos irá me homenagear. Se ela assim o fizer, ela, para ser justa, ela tem de homenagear mais você, porque você que realmente é o grande, vamos dizer assim, protagonista para que esse evento se realizasse. Agora tem um consolo, tem uma alegria para nos despedirmos, porque a despedida é sempre triste. Este é só o primeiro. E este momento de crise, pelo menos, trouxe um produto positivo, que é a possibilidade de nós conversarmos com todos os membros do Ministério Público Brasileiro, promotores e promotoras, procuradores e procuradoras, membros do Ministério Público Federal, membros do Ministério Público do Distrito Federal, do Ministério Público Militar, do trabalho, todos nós, mostrando o vigor do Ministério Público Brasileiro. Então, em nome da CONAMP, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco durante esse dia. Muito obrigado e parabéns a todos aqueles que fizeram este projeto uma realidade. Uma boa noite a todos, novamente, e vamos, em frente, vencer essa pandemia e esse momento de tristeza, porque o Ministério Público não pode parar. Muito obrigado a todos. Boa noite. Eu quero viver num país onde a lei é para todos. Quero o fim da violência contra a mulher. Eu quero um Brasil sem corrupção. Eu quero andar na rua sem medo. Quero um Brasil sem racismo. Eu quero estudar para ter um futuro melhor. Eu quero que as pessoas que eu amo estejam seguras. Eu quero o fim da impunidade. Quero respeito pela minha história. Eu quero justiça. Eu quero brincar na rua sem ter medo. Eu quero dormir tranquila. Eu quero ficar bem com a minha família. Quero oportunidades para todos. Quero um Ministério Público forte para mim, para você e para o Brasil. Mesmo durante a quarentena, o Brasil sempre pôde contar com aqueles que trabalham incansavelmente para proteger a sociedade, combatendo fake news, denunciando preços abusivos, defendendo os direitos dos idosos, das crianças e de todos os brasileiros. O Ministério Público trabalha por você, porque essa é uma luta de todos. Uma homenagem da MMP aos promotores e procuradores de justiça do Estado de Minas Gerais.